Então, vamos iniciar fazendo uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche o coração e assim enviai o Espírito Santo. Os meus filhos, serem imensas, soluções. Ave Maria, cheia de graça, que perdoa Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, sede da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós tivemos, então, a pausa, da disciplina, uma pausa restauradora, nossa caminhada rumo ao céu. Se diz a liturgia, que retomamos, então, a partir daquilo que na aula passada nós tratamos. Na aula passada nós tratamos da temática da graça no Antigo Testamento. Chegamos, então, na última aula, à temática da graça no Novo Testamento. O termo graça no Antigo Testamento é um termo escrito? Há o termo graça no Antigo Testamento? Não. Não há. Não há o termo graça. O que nós temos no Antigo Testamento, então? Nós temos elementos. Nós temos elementos de uma teologia da graça. Então, embora não haja propriamente esse termo no Antigo Testamento, graça, nós temos elementos de uma teologia da graça. Quais são esses elementos que apresentamos e que são expressos em alguns conceitos? O primeiro conceito é o conceito de aliança. O conceito de aliança. Todo o Antigo Testamento, e vocês podem vislumbrar pelas disciplinas de Bíblia do Antigo Testamento, recorrentemente se recorre a este termo, o termo aliança. E junto ao termo aliança, nós temos um outro termo importante, que é o termo eleição. Deus elege um povo para fazer uma aliança. O povo de Israel é o povo eleito. Para que Israel foi eleito? Para que Deus faça com eles uma aliança. É uma aliança pautada na fidelidade. Uma aliança pautada na fidelidade. E quando falamos de eleição, de aliança,
Algumas notas, alguns conceitos caracterizam esses termos aliança e eleição. Na aula passada nós vimos esses termos. Primeiro termo, gratuidade. Segundo, funcionalidade. Terceiro, imaterialidade. É uma pergunta muito boa, não é? Quais são as três notas que caracterizam a aliança, a eleição? Aí vocês vão responder: gratuidade, funcionalidade e materialidade. Eu penso que não seja necessário descrever o que seja cada uma das notas, né? Mas, se lá na prova vocês quiserem responder o seguinte: o que é gratuidade? Qual é o significado desta nota? É que a eleição não se baseia no mérito. A eleição não se baseia no mérito, em qualidades anteriores. A eleição é graça. A eleição é graça. Brota da liberalidade do coração de Deus. Se lá vocês quiserem também responder e dizer o que é a funcionalidade, vocês vão dizer o seguinte: que quando Deus elege para o papel profético, para o papel sacerdotal, para o papel régio. Então, a eleição ela tem uma funcionalidade, é para algo, é para serviço. E essa eleição ela é imaterial, ou seja, a última nota que caracteriza a eleição é a nota da imaterialidade. E o que é a imaterialidade? Ela está correlacionada com a fidelidade. Deus permanece fiel, não obstante as infidelidades do povo. Acompanhar o significado de cada uma das notas que caracterizam os termos aliança e eleição, e a partir disso é possível perceber a relação com a graça, gratuidade, funcionalidade e materialidade. Mas esse Deus que faz uma eleição com o povo de Israel, este Deus que permanece fiel, este Deus que elege o povo para algo, este Deus que elege Israel, não por causa do mérito, mas por causa da liberalidade do seu coração, ele tem algumas características que nós chamamos de a vamos falar, gente, para a gente gravar. Atributos, muito bem. Atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Os atributos divinos: libertador, santo e justo. Libertador, santo e justo. Então, estes são os atributos divinos. Se eu perguntasse qual o significado, o que são os atributos divinos? O que são?
O que são os atributos divinos? Isso, falei na última aula. Os atributos divinos são as características do Deus revelado. Os atributos divinos são as características do Deus revelado. Então, se eu perguntasse o que são os atributos divinos, são as características do Deus revelado. Agora, se eu perguntasse quais são os atributos divinos, quais? São a santidade e justificação. Quais? Os atributos divinos. Vamos falar de cada um deles. Em que sentido Deus é libertador? A libertação que testemunha o Antigo Testamento é uma libertação sociopolítica? Não. É uma libertação salvífica. Deus é libertador em sentido salvífico. Este Deus tem um outro atributo, que é o atributo da santidade. Deus é católico. Tanto que, na aula passada, eu disse que no Antigo Testamento, aliás, melhor dizendo, na língua hebraica, não há, e até a senhora estava aqui, como é o nome dela? A dona Glória. Ela é professora de português, não é? E ela respondeu, há um recurso da língua portuguesa que nós temos, que é o superlativo. O que é o superlativo? É este recurso da língua portuguesa que nos permite dizer Deus é santíssimo. No hebraico não tem esse recurso. Por isso eles dizem 3 vezes santo. É para enfatizar a santidade. Ou santo dos santos. Isso vocês vão ver muito na Bíblia. Sobretudo no Antigo Testamento. Santo dos santos, 3 vezes santo. É porque não há esse recurso linguístico que nós temos na nossa língua, que se chama superlativo. Então, este Deus revelado, ele é santíssimo. 3 vezes santo. É o santo dos santos. E aqui há um elemento que está estreitamente correlacionado com a graça. O que é, Pablo? A correlação da santidade de Deus com a graça. É justamente que a graça de Deus que nos permite participar da sua santidade. A graça de Deus, ou seja, a liberalidade do seu coração, nos permite participar da sua santidade. Deus é santo. O ser humano, ele participa por graça da santidade de Deus. Não por natureza, é por graça. É a graça de Deus que nos permite alcançar e caminhar na santidade. Porque a santidade pressupõe comunhão com Deus. Este Deus, ele tem mais uma característica. Este Deus, ele é justo. E tem um termo que é sinônimo de justiça. E eu também recordei isso. Salvação. O termo justiça e salvação, dentro do contexto bíblico, são palavras sinônimas. O que é a justiça de Deus? São Paulo vai meditar sobre isso. A justiça de Deus é a salvação. Quando que o ser humano é justificado? Quando ele recebe o sacramento do batismo.
A justificação é a salvação. É à medida que nós somos associados ao sacrifício de Cristo. O que é necessário saber? Que justiça está vinculada à salvação. Justiça está vinculado à salvação. Quando nós estamos falando da justiça de Deus, nós estamos falando da salvação. Bom, além disso, nós também meditamos e chegamos a duas conclusões. Além de falar das notas que caracterizam a eleição, que são as notas da gratuidade, da funcionalidade e da imaterialidade, além de falar dos atributos divinos, ou seja, das características do Deus revelado, que ele é libertador, é santo, é justo, nós também chegamos a duas conclusões. Quais são as duas conclusões que chegamos do Antigo Testamento? Duas conclusões. A primeira delas, a identidade de um Deus salvador. Identidade. Conclusões. Conclusões do identidade de um Deus salvador. Essa é, então, a primeira. A segunda. O segundo elemento muito importante. O ser humano é um ser humano, ser capaz de minha letra no papel é ruim, mas no quadro é pior. Hoje eu descobri isso. Identidade de um Deus salvador. Segundo, o ser humano é um ser capaz de conversão. Isso é muito importante quando nós falamos do ser humano. Qual é o nosso? Antropologia teológica. Então, é um olhar teológico para o ser humano, para a natureza humana. E quando falamos da possibilidade de conversão e falamos da salvação operada por Deus, nós chegamos a um elemento importante, a necessidade. O ser humano, ele tem a necessidade de um... O ser humano tem a necessidade de um Salvador. Sozinho, ele não pode se libertar. Ele tem a necessidade de um Salvador. Mas a adesão à salvação depende exclusivamente dele. É por isso que ele é um ser capaz de conversão. O que é a conversão? É a metanoia, é a mudança de vida. É a orientação radical da vida. Então, o ser humano é um ser capaz de conversão. É um ser capaz de aderir à salvação. Então, quais as duas conclusões do Antigo Testamento? Identidade de um Deus Salvador, primeira. Segunda, ser humano ser capaz de conversão.
A partir disso, nós despertamos a seguinte consciência: a consciência da misericórdia de Deus e da miséria do ser humano. Então, a consciência que desperta a partir dessas conclusões, a misericórdia de Deus e a miséria do ser humano. Por que falamos de miséria? É por causa do pecado. Pecado que mata a natureza humana. E aqui é interessante, alguém já explicou para vocês o significado da palavra misericórdia? Não. Eu expliquei? Então, o que é misericórdia? É o coração de Deus. Misericórdia. Ou seja, é o coração de Deus que passeia nas misérias humanas. Esse é o significado da palavra misericórdia. Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Chegamos agora ao Novo Testamento. E o Novo Testamento, nós vamos começar pelos sinóticos. Aqui eu penso que seja importante. Quais são os livros sinóticos? Vamos recordar, então, Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós trataremos da graça nesses 3 evangelhos. Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os chamados evangelhos sinóticos. Bom, o reino de Deus, ele irrompe. O reino de Deus se manifesta numa pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Palavra reino. A palavra reino, ela vem do grego. Do grego, Basileia, ou Basileia. Esta palavra advém do grego. O termo grego é este, Basileia. Bom, a palavra reino de Deus, ela se identifica com Jesus. Jesus é a manifestação do reino de Deus. Na pessoa de Jesus se manifesta o reino. Tanto que o Papa Bento XVI fala que Jesus é auto-basileia. Ele é o próprio reino de Deus manifestado. Então, quando nós falamos de reino de Deus, o reino de Deus, ele irrompe, ele se manifesta na pessoa de Jesus. Quando nós falamos dessa manifestação, nós estamos falando da revelação. Da revelação. Por que Jesus manifesta o reino de Deus? Porque Jesus é o ápice da revelação. Qual é o ponto alto da revelação? É Jesus, Deus feito homem. Em Jesus
Deus se revela. O ápice da revelação é a pessoa de Jesus, o Verbo encarnado. Agora, não é mais o profeta que fala em nome de Deus. É o próprio Deus que se fez homem, que se fez carne. Então, em Jesus está o ápice da revelação. E 3 elementos fundamentais dos sinótimos, aí nós podemos acompanhar na apostila. O primeiro deles, a gratuidade da graça. Ou seja, o que é a graça? Nós temos que, ao final deste curso, que já se encerra, saber qual é o significado da palavra graça. A palavra graça é esse ato de Deus em favor da humanidade. Anotem, o que é graça? Graça é o ato de Deus em favor da humanidade. Graça é o ato de Deus em favor da humanidade. Esse é o significado. Então, nós percebemos a gratuidade da graça. Por que gratuidade? Porque a graça ela é fundamentada no amor de Deus. A graça é fundamentada no amor. O que é graça? É o ato de Deus em favor da humanidade. E ato que é esse? É o ato salvífico. Nós estamos falando de um ato salvífico. Segundo elemento que está aí, o caráter cristológico, ou seja, a centralidade de Cristo. O que nos salva? O que nos salva é o sacrifício de Cristo. É a salvação oferecida por Cristo no alto da cruz. Então, a centralidade de Cristo. A centralidade do sacrifício de Cristo na salvação da humanidade. Depois, o Deus revelado em Jesus é um Deus que é Pai. Jesus se refere a Deus chamando-o de Pai. Então, vamos. Gratuidade da graça, o caráter cristocêntrico e a relação paterno-filial entre Deus e o homem. Esses 3 elementos são muito importantes. Quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de um elemento importante que aqui eu já mencionei, que é a conversão. O que é necessário para o ser humano aderir ao reino de Deus? A conversão. A conversão, a metanoia, a mudança de vida, a orientação radical da vida a partir do encontro com Cristo é o pressuposto necessário para aderir ao reino de Deus. Então, há um pressuposto, há uma premissa, há um elemento essencial, indispensável. Que elemento é esse para acolher o reino de Deus? A conversão. A conversão. A mudança de vida. A metanoia. Interessante falar também, e quando nós falamos de reino, o reino de Deus, ele se cumpre em o reino de Deus se cumpre em Jesus. E o reino de Deus que se cumpre em Jesus, ele foi prefigurado. Onde o reino de Deus foi prefigurado? No Antigo. O reino de Deus foi prefigurado no Antigo Testamento. E ele se cumpre em Jesus. Ou seja, aquilo que o Antigo Testamento prometeu, Jesus Cristo cumpriu. As profecias do Antigo Testamento são cumpridas em Jesus. Depois vocês podem olhar o Evangelho de Mateus e pesquisar as chamadas
as chamadas fórmulas de cumprimento. Depois do Evangelho de Mateus, vocês podem pesquisar sobre as fórmulas de cumprimento. O que são as fórmulas de cumprimento do Evangelho de Mateus? São aqueles momentos em que o evangelista diz: para se cumprir o que fora prefigurado pelo profeta Jeremias, para se cumprir a palavra de Deus enunciada pelo profeta Isaías. Vocês já viram isso na Bíblia, né? Isso se chama fórmulas de cumprimento. E é um recurso bastante utilizado pelo evangelista Mateus. Embora eu seja tentado a falar por que ele utiliza as fórmulas de cumprimento, eu não vou fazer porque não é o foco da disciplina. Tá? Bom, então, por curiosidade, eu vou explicar a vocês. O evangelista Mateus, ele escreve para quem? Ele escreve para os Mateus escreve para os judeus. E qual é a grande tentativa de Mateus? É mostrar que Jesus é o Messias prefigurado pelos profetas pelo Antigo Testamento. Então, Mateus, ele recorrentemente vai dizer, para se cumprir aquilo que for enunciado por Jeremias, por Isaías, porque ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o Messias esperado. Que aquilo que Jesus está manifestando é aquilo que foi prefigurado no Antigo Testamento. Então, está no escopo do Evangelho esta tentativa de mostrar que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade. E por isso a presença de tantas fórmulas de cumprimento. Agora, se alguém perguntar para vocês, vocês vão poder dizer: é porque o evangelista Mateus escreve para os judeus e tem a tentativa de demonstrar que Jesus é o Messias esperado, que foi prefigurado pelos profetas. Então, ele faz uma releitura do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Então, há uma unidade entre Antigo e Novo Testamento. Aquilo que o Antigo Testamento prometeu, Jesus Cristo cumpriu. Tanto que Santo Agostinho vai dizer que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento está cumprido no Novo. Então, há uma unidade dos dois testamentos. Inclusive, isso é até engraçado, porque esses dias uma pessoa me perguntou: Padre, os 10 mandamentos ainda estão valendo? Estão em pleno vigor e com plena pujança da lei. Bom, então a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Muito bem. Frente ao reino de Deus, há duas possibilidades. Quando nós falamos de salvação, de reino de Deus, há duas possibilidades. A possibilidade de acolher ou rejeitar. Não é verdade? Se a salvação é um grande presente de Deus para a humanidade, quando você vai receber alguma coisa, você tem essas duas possibilidades no uso da sua liberdade. Se, por exemplo, vou dar um presente para alguém vai me dar um presente, eu posso, no uso da minha liberdade, acolher ou rejeitar. Eu não quero. No uso da minha liberdade, eu não quero. Então, o ser humano é livre para acolher ou rejeitar a salvação que vem de Deus. Mas ele é
impossibilitado de por si só alcançar a salvação. A salvação, ela depende do sacrifício de Cristo. A salvação depende do sacrifício de Cristo. Mas, diante da salvação ofertada por Jesus, o ser humano, no uso da sua liberdade, ele pode acolher ou rejeitar. Quando nós falamos de acolhida à salvação, há um elemento muito importante que é o seguimento. O pressuposto necessário para aderir ao reino de Deus é o seguimento. É possível aderir a Jesus sem segui-lo? É possível acolher o reino de Deus, acolher a salvação ofertada por Cristo, sem trilhar os seus passos, sem se fazer discípulo, sem se colocar a caminho? Não é possível. Até interessante uma leitura espiritual do texto bíblico do primeiro anúncio da paixão, quando Jesus anuncia que vai passar pela paixão e Pedro diz: isso não acontecerá contigo. O que Jesus diz para Pedro? Para. A tradução literal seria: vai para trás, Satanás. Ou seja, se coloque na condição de discípulo, de seguimento. O papel do discípulo não é indicar o caminho do mestre, é colocar-se atrás. É seguir, é Jesus que indica o caminho. Então, o seguimento é uma premissa necessária para aderir à salvação. É um requisito para aderir à salvação. E o seguimento, ele tem três fases. Quais são elas? Estão na apostila. Chamado, despojamento, seguimento. Essas são as três fases sucessivas do seguimento. E basta recordar aquilo que Jesus diz: vem, segue-me, mas renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, vem, chamar. Renuncie a si mesmo, tome a cruz, despojamento, e me siga, ou seja, se coloque a caminho. Então, as três fases sucessivas do segmento: chamado, despojamento e o segmento propriamente dito. E o que significa seguir Jesus? Qual o significado da palavra segmento? Seguir Jesus significa trilhar os seus caminhos, significa trilhar os seus passos, significa imitar, vivenciar aquilo que ele nos ensinou. Por isso, uma vez mais, eu recordo que fé e vida são indissociáveis. O que significa seguir Jesus? O que significa ter fé? Significa configurar a vida de Cristo. Então, trilhar os seus caminhos, vivenciar aquilo que ele nos ensinou. Até aqui todo mundo está acompanhando? Bom, agora, vocês se recordam que eu disse que esse Deus revelado por Jesus é um Deus que é Pai? Como que Jesus chama a Deus? Abba. Significa Pai.
paizinho. Bom, e como que Jesus nos ensina a rezar? Quando os discípulos se dirigem a Jesus dizendo, mestre, ensina-nos a rezar. Pai nosso, ou seja, quando rezar, dizer, Pai nosso. Ou seja, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. O Deus revelado em Jesus é amar, é Pai. E o que isso tem a ver com a disciplina de antropologia teológica? Tem tudo a ver. Quando nós falamos de Pai, aqui, o significado seria paizinho. Aqui nós vislumbramos a imagem de uma criança. Ou seja, o ser humano deve se lançar nos braços de Deus como uma criança. A criança que é o protótipo do desvalidamento. Quem que é mãe? Essa imagem é bastante clara. A criança que precisa de cuidados, que precisa de ser zelada, cuidada. E isso desde o início. Então, essa imagem do desvalidamento correlacionado ao ser humano é a imagem também do ser humano que precisa ser cuidado. Por Deus. Ou seja, assim como a criança tem a necessidade absoluta do cuidado dos pais para sobreviver, o ser humano, na sua relação com Deus, ele tem necessidade absoluta de Deus. Então, essa imagem da criança como protótipo do desvalidamento e do ser humano na sua relação com Deus, a necessidade absoluta que tem o ser humano em relação a Deus. Tanto que há uma parábola no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas. Qual parábola que é essa? Parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Então, nesta parábola, nós temos uma imagem, a disponibilidade do pai que ama, que acolhe. Ou seja, é interessante que este retorno à casa do pai indica um movimento de conversão. Ou seja, o pecado que nos suja, o pecado que retira a dignidade mais própria que temos, que é a dignidade de filhos de Deus. Por isso, esse retorno à casa, que simboliza um movimento de conversão. E o que o pai faz? Pega uma túnica, pega um anel e restitui a dignidade de filho. Ou seja, o pecado nos lança à lama. A dignidade de filho de Deus, ela é obscurecida na nossa consciência. Mas quando retornamos no movimento de conversão, aí nós temos essa bela imagem de Deus que nos acolhe na sua misericórdia e que não só nos acolhe, mas que clarifica a dignidade que nos é própria, a dignidade de filhos de Deus.
Essa leitura espiritual da parábola do filho pródigo, ela é fundamental para entendermos o movimento da conversão, da mudança de vida. Todo mundo compreendeu a correlação que tem a imagem da criança, do cuidado, de desvalidamento em relação ao pai e da dignidade da leitura espiritual que fizemos da parábola do filho pródigo? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma reclamação? Então vamos fazer um intervalo. Até daqui a pouco. Vamos retomar aqui a temática da aula de hoje. Hoje nós iniciamos, então, o Novo Testamento, tratamos dos sinóticos, iniciamos o Novo Testamento, tratamos dos sinóticos. Alguns elementos importantes. O primeiro deles é o rei de Deus. Como vimos, o reino de Deus tem uma temática muito importante. O reino de Deus que é manifestado na pessoa de Jesus. Bom, para aderir ao reino de Deus, é necessário, por parte do homem, um movimento da conversão. A conversão que é a mudança de vida, a reorientação da vida. Jesus, por meio do seu sacrifício, ele nos concede a salvação. Diante da salvação, o ser humano tem duas possibilidades. Quais são elas? Acolher ou rejeitar. Então, essas são as duas possibilidades que o ser humano tem frente à salvação. No custo da sua liberdade, ele pode acolher, isto é, aderir à salvação, ou rejeitá-la, rechaçá-la. Porque o ser humano é um ser livre. E aqui nós recordamos uma temática vista em Santo Agostinho, a temática da graça
e da liberdade. Para Santo Agostinho, a graça de Deus anula a liberdade? Para Santo Agostinho, a graça de Deus anula a liberdade? Não. A graça de Deus não anula a liberdade. A liberdade ela vai até certo ponto. Vem a graça de Deus e amplia seu raio de ação. Então, entre graça e liberdade, há algum antagonista? Não. Há complementariedade. Então, graça e liberdade se complementam. A ação de Deus e a liberdade do homem. Para aderir ao reino de Deus, é necessário um outro elemento para participar do reino de Deus. Ou, nós falamos, o segmento. Como nós falamos, o segmento ele é uma premissa necessária para aderir ao reino de Deus. E o segmento que passa por 3 fases. O chamado, o despojamento e o segmento. Então, essas são as 3 fases sucessivas do segmento. Nós falamos também que seguir Jesus significa trilhar os seus caminhos. Então, o segmento que nasce numa atitude de fé, ele está vinculado à vida. Fé e vida são indissociáveis. Ou seja, há aqui um elemento muito importante. Trilhar os caminhos de Jesus significa uma configuração da vida. Uma associação radical da vida a Jesus. Depois nós vimos que este Deus revelado por Jesus é um Deus que é Pai. Então, o Deus de Jesus, ele é Pai. E na pessoa deste Deus revelado, e aqui recordemos a oração do Pai Nosso. Quando rezardes, dizer, Pai Nosso. Ou seja, o Deus revelado em Jesus é um Deus que é Pai. E aqui nós encontramos a imagem da criança. O desvalidamento, a necessidade absoluta em relação ao Pai, e assim também ao ser humano. A necessidade absoluta da graça de Deus. Bom, esses foram os elementos brevemente e nós vimos no horário passado, né? Espero que tenha ficado fixado e vamos avançando então no conteúdo. Bom, ainda tratando da graça no Novo Testamento, nós agora chegamos em Paulo. Então, depois de falar dos sinóticos, destes elementos, recordando que tais elementos estão nos sinóticos, nós chegamos em Paulo. E agora nós vamos ver a doutrina paulina da graça. Bom, é interessante que
Paulo, ele tem a preocupação de nos explicar o que é a graça de Deus. Distintamente do Antigo Testamento, que apresentava elementos da graça, dos sinóticos, que apresentam em linhas gerais também elementos da graça, Paulo, ele tem a preocupação de nos falar o que é a graça. Paulo, então, cunha este termo, o termo graça, para falar da ação de Deus. Então, o que é a graça para Paulo? A graça para Paulo é a síntese dos gestos e atitudes salvíficas de Deus em favor da humanidade. Repito, o que é a graça em Paulo? A graça é a síntese dos gestos e atitudes salvíficas de Deus em favor da humanidade. É interessante que Paulo, ele retoma uma herança veterotestamentária. A premissa fundamental para Paulo é que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, este é um elemento que Paulo toma do Antigo Testamento. Deus que permanece fiel. Deus que alcança o povo, não obstante as suas infidelidades, com o seu perdão e a sua misericórdia. Então, Paulo usa o termo graça para falar dos gestos e etapas da iniciativa salvífica divina. Então, quando Paulo fala da salvação, ele vai usar que termo? O termo é graça. Então, a graça, ela condensa todos os gestos de salvação ofertados por Deus. Cada gesto, o envio dos profetas, quando suscita os juízes, quando elege os reis, quando envia o seu filho, quando escolhe Maria para ser mãe de seu filho. Então, todos esses gestos que têm em vista a salvação da humanidade, Paulo chama de graça. É a condensação de todos os gestos. Vamos ler lá na carta aos Romanos. Todos abram a carta aos Romanos, aqueles que trouxeram as Bíblias, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Então, vamos ler a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 23 e 24. Visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Visto que todos pecaram
e todos estão privados da glória e são justificados gratuitamente por, por em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Aí nós percebemos dois elementos que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, a pecaminosidade universal. Todos pecaram e todos estão privados. Então, aqui nós percebemos uma consciência da pecaminosidade universal. Mais à frente, nós lemos e são justificados. O que é ser justificado? É ser salvo, ser perdoado pela graça de Deus, em virtude da redenção. Como que acontece a redenção? Pelo sacrifício de... Então, nós percebemos esses dois elementos, a pecaminosidade universal e a redenção, o dom da graça que nos é oferecido pelo sacrifício de Cristo. Quais são os dois elementos que percebemos na passagem de Romanos 3? A pecaminosidade universal e a redenção, o dom da graça em virtude do sacrifício de Cristo. Aqui não recorda um pouco lá, qual que é a passagem fundamental deste curso? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade na salvação ofertada por Cristo. Não está em estreita consonância da doutrina paulina? Ou seja, todos pecaram, todos são atingidos pelo pecado de Adão. Mas, assim como há uma solidariedade no pecado de Adão que atinge a todos, o dom da graça nos alcança pela redenção ofertada em Cristo. Então, guardem essas passagens no coração. Romanos 3, versículos de 23 a 24, e Romanos 5:12 seguintes. Bom, quando Paulo fala de graça, ele está falando de algo? Não. Quando Paulo fala de graça, ele não está falando de algo. Ele está falando de alguém. Que alguém que é esse? Jesus. Então, quando ele fala de graça, ele está falando de Cristo. A vida entregue de Cristo no alto da cruz é a graça de Deus derramada. É a graça de Deus ofertada por excelência. Então, qual a graça de Deus que nos é ofertada por excelência? A vida doada de Cristo no alto da cruz. Bom, Cristo, então, é a graça por excelência. Então, estes seriam os elementos da graça em linhas gerais de Paulo. Nós vamos agora ver algumas cartas de Paulo e perceber os elementos da graça nessas cartas paulinas. Depois desta introdução, chegamos então às cartas paulinas. Primeiro, a carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Essa é a primeira. Nós iremos meditar.
Na carta aos Gálatas, nós percebemos uma ruptura. Uma ruptura. Na carta aos Gálatas, há uma ruptura com a Elas. com a soteriologia judaica. Então, na carta aos Gálatas, há uma ruptura com a soteriologia judaica. Por que há uma ruptura com a soteriologia judaica? Como se dá a salvação dos judeus? A salvação se dá pelas obras da lei. Então, a salvação se dá no cumprimento da lei. Então, como que um homem alcança a salvação? Por a lei. Interessante que, para os judeus, havia 613 preceitos que deveriam ser cumpridos pelo ser humano para alcançar a salvação. E aí Paulo vai dizer, não, a salvação ela não se dá pelas obras da lei. A salvação se dá pela fé. Então a salvação não se dá pelas obras da lei. A salvação se dá pela fé em Cristo. Então, é a fé em Cristo que nos justifica. É a fé em Cristo que nos salva. E isso nós lemos lá em Gálatas. Se quiserem vislumbrar depois, Gálatas 2:16. Então, depois, se vocês puderem vislumbrar, lá em Gálatas 2:16, São Paulo vai afirmar que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Bom, e como que o ser humano recebe esta fé? E isso está expresso lá na 1 Coríntios 6:11. Pelo batismo. O batismo que é o sacramento da fé. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, inclusive. Lá no Catecismo da Igreja Católica, na seção de carta do batismo, quando apresenta e caracteriza o batismo, vai afirmar: o batismo é o sacramento da fé. É no batismo que nós recebemos o dom da fé. A virtude teologal da fé que nos é infusa no dia do nosso batismo. Então, a fé em Cristo, ela é recebida no batismo. E daí nós entendemos a necessidade do batismo para a salvação. Então, qual o fator determinante para a salvação? A fé em Cristo. Qual o fator determinante para a salvação? Na carta aos Gálatas de São Paulo, a fé em Cristo. O que São Paulo faz? Uma ruptura com a soteriologia judaica. Porque a salvação se dá no cumprimento dos preceitos, no cumprimento das obras da lei. Como que recebemos a fé em Cristo pelo batismo? E a doutrina vai afirmar que o batismo faz algo. O batismo nos configura. O batismo nos configura a Cristo. De modo que, a partir do batismo, Deus olha para mim e vê Jesus, o seu Filho muito amado,
E daí nós entendemos o sentido que nós somos filhos no Filho. Nós somos filhos no Filho porque nós somos configurados a Cristo. Cristo é filho por essência. Nós somos por adoção. Por adoção. Então, o batismo nos configura a Cristo. A ponto de podermos dizer, como São Paulo diz, lá na carta aos Gálatas, também, no capítulo 5, versículo 20, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É a configuração radical que recebemos e somos chamados a viver pelo batismo. Então, o ser humano que professa a fé, ele é chamado a viver uma vida da e na fé. Não é possível ter uma vida desvinculada da fé se de fato eu recebi essa fé no batismo e quero trilhar os passos de Jesus como discípulo, eu tenho que vivenciar a fé. Recordemos uma vez mais que fé e vida são indissociáveis. Bom, então a justificação ela não se dá no mero cumprimento das leis. Então, para o judeu, era um mero ritual externo. O mero ritual externo, o mero cumprimento da lei já me garantia a salvação. Interessante que isso vai ser constantemente denunciado por Jesus. Quantas vezes Jesus chama, adverte os fariseus. E aqui é bom entender que os fariseus eram um grupo mais radical, os mais radicais do tempo de Jesus. E como que Jesus chama os fariseus? Hipócritas. Sepulcros. Às vezes, ele vai dizer, por fora são belos, mas por dentro há podridão. Então, Jesus adverte contra este mero cumprimento das leis para aderir à salvação. Interessante que São Paulo retoma este ensinamento de Jesus e vai dizer: a salvação se dá pela fé em Cristo. O que é fundamental da carta aos Gálatas? A ruptura com a soteriologia judaica. A salvação não se dá no mero cumprimento ritual, no mero cumprimento da lei, mas sim pela fé em Cristo. Fé que recebemos do Cristo. Chegamos à carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, talvez seja aquela que mais nós lemos hoje, Romanos 3, 23 e 24, lemos por diversas vezes Romanos 5, 12, repeti por diversas vezes, é fundamental. Então, a carta aos Romanos, ela apresenta este dado fundamental. A solidariedade no pecado de Adão e a solidariedade salvífica em Cristo. Então, qual que é o dado mais importante da antropologia teológica na carta aos Romanos? Qual? A solidariedade universal no pecado de Adão e a solidariedade salvífica em Cristo. Este é o dado mais importante da carta aos Romanos. Além deste elemento,
A carta aos Romanos, ela é usada por Lutero. E aqui, agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Lutero, qual o valor das obras? Nenhum. Nenhum. O que salva é a chamada fé fiducial. Vocês se recordam que Lutero é pessimista em relação ao ser humano? Vai dizer que não há nada que o ser humano faça que o salve. Ao contrário de Pelágio, vai afirmar que o ser humano é bom, é capaz de fazer o bem. Lutero vai dizer que não, o ser humano passou do livre-arbítrio para o servo-arbítrio. Ou seja, a única coisa do ser humano é a fé fiducial, é a confiança de que Deus é misericórdia. Não há nada que o ser humano possa fazer em nome da salvação. Tanto que ele cria os solas, né? Sola. Sola Bíblia, sola Escritura, sola Gracia. Então, Lutero cria este elemento. E aí, Padre Bruno, mais. oi. É a tela que mostra, né? Não, A memória está recebendo o chip. Padre, O chip está recebendo, mas é sola Fide. De onde Lutero tira isso? nossa senhora. É uma leitura equivocada de Paulo. E o que São Paulo vai dizer? O que nos justifica não são as obras da lei, mas a fé em Cristo. Então, Lutero faz uma leitura um tanto quanto equivocada de São Paulo. E, a partir disso, vai desprezar completamente as obras. Mas é interessante que tem uma outra carta, que é a palavra de Deus, que é a carta de São Tiago. Lá em São Tiago, 3,14, né? Eu acho. Lá em São Tiago, Padre Bruno, Padre Bruno, nós vamos ler que a fé sem as obras é 2,14. A fé sem as obras é morta. Padre Bruno, 2,14. A fé sem as obras é morta. Vocês sabem o que Lutero chama a carta de São Tiago? Ele chama de palha. Isso é uma palha, ou seja, pode ser queimada. Então, ele parece fazer uma leitura equivocada de São Paulo e parece desprezar completamente a carta de São Tiago. Bom, é justamente porque quando Paulo fala da fé, que a salvação se dá pela fé em Cristo, é a mesma concepção de Lutero? Não. A leitura que nós escolhemos de Paulo não é essa. É que a fé, ela está unida ao amor. A fé está unida às obras. A fé não é um elemento completamente contrário às obras e ao amor. Ela está unida a essa realidade.
Ou seja, a fé em Cristo, ela comporta uma adesão total a Cristo e se expressa na vivência do amor, no cultivo da caridade, no cultivo das boas obras. Então, quando nós falamos em Paulo que a salvação se dá pela fé em Cristo, nós não podemos reduzir e pensar que é como Lutero. É uma concepção diferente. Todos entenderam essa distinção? Está claro a distinção? Então, Paulo está menosprezando a caridade, menosprezando o amor. Ele está colocando como elemento fundamental para a salvação o sacrifício de Cristo. E o que é a fé? É a adesão ao sacrifício de Cristo. Quando? E aí depois vocês podem olhar, tem uma definição. Se alguém algum dia perguntar o que é a fé, vocês vão pedir para a pessoa ler Hebreus 11, 1. Lá em Hebreus 11, 1, o autor sagrado vai nos dizer: a fé é a esperança naquilo que não se vê. Então, isso é a fé. A fé é a adesão ao sacrifício de Cristo. É o assentimento à salvação ofertada por Cristo no alto da cruz. Então, ficou claro aqui que não é um menosprezo das obras, não é um menosprezo do amor. É sim colocar na centralidade o sacrifício de Cristo. E entender que, na realidade da fé, está unido também o amor e as obras. Por quê? Depois vocês podem ler aí Gálatas, capítulo 5. O reto crer é inseparável do reto agir. O reto crer é inseparável do reto agir. Está na apostila. Bom, esses seriam os elementos que Paulo apresenta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que são muitos conceitos, mas... Ela já dá o 45 para falar dos filhos da carne e do Espírito, também faz uma ligação sobre essas obras, Nós podemos lá ler. porque ele em si que fala, né? Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade. Uma das primeiras, João 5, né? 6. não, 16, né? 16 eles falam das obras da carne e Ah, bom. Aí é outra citação, né? Não é essa que está na apostila, não, né? não. Só estou querendo entender essa parte. Ah, tá. 16 até qual? Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como eu já vos preveni. Os que praticais tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós percebemos um elemento importante. O reto crer implica no reto agir. Mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Uma vez mais, se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Aqui eu encerro. O que dá para perceber? Que a fé, ela implica também no agir. O agir e a fé são indissociáveis. Vocês percebem? E Paulo também trata disso, das aspirações. Aspirar as coisas do alto. Ou seja, é o que está expresso. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Você foi marcado. Você é casa de Deus. Você é templo vivo do Espírito Santo. Deixai-vos conduzir. Olhai para o alto. Olhai para as coisas celestes. Então, essa realidade ela marca que é justamente o batismo que sela a tal dignidade. Bom, 3 conceitos aí. E pode marcar, então, a página 20, que vai cair na prova. Em suma, graça, justificação e fé. São os 3 conceitos fundamentais na soteriologia de Paulo. Quais são os 3 conceitos fundamentais da soteriologia de Paulo? Graça, justificação e fé. E, todo mundo já deu um ponto. Graça, justificação e fé. Quais são os 3 conceitos fundamentais da soteriologia de Paulo? Graça, justificação e fé. Agora nós chegamos, depois de passar pela parte bíblica, nós chegamos numa parte um tanto não agradável, né? Que é a chamada tradição oriental, a graça da divinização. Nós vamos ver sobre a graça em diversos teólogos e padres da igreja, né? A concepção de graça. E aí, então, né? Estes seriam os conceitos que veremos e aprofundaremos na próxima aula. Aqui eu vou fazer só uma introdução, né? Da próxima aula já seguimos. Eu quero recordar também que o nosso curso, quando eu fiz o curso de antropologia teológica e de pneumatologia, foram 115 aulas sobre pneumatologia e antropologia teológica. De modo que é praticamente impossível, porque essa apostila aqui, ela foi montada com o meu resumo, que eu anotei em sala de aula, depois eu digitei para usar. Então, é impossível ver até a apostila inteira, porque é fruto de 115 aulas. Então, a gente vai ver aquilo que é fundamental, que eu penso que seja a parte bíblica, que interesse mais a nós. Na próxima aula, então, nós vamos passar a parte teológica e finalizamos, então. Para a prova, coisa muito boa. Eu vou passar um resumo. Um resumo de 3 páginas. Nas 3 páginas, vocês vão encontrar 3 de antropologia teológica, mais 2 de pneumatologia. Então, 5 páginas. Nas 5 páginas, vocês vão encontrar a resposta para toda a prova. Então, não precisa. Se quiser usar a apostila para responder, para ficar mais completo, fique à vontade, mas as apostilas são mais de 30 páginas. Eu já fiz esse trabalho de fazer uma síntese daquilo que cai na prova. Vocês vão estudar a síntese, que é os elementos essenciais, tá? Depois eu encaminho a síntese para vocês no grupo. Obrigado pela atenção, até a próxima aula, terça-feira. Deus abençoe a todos. A observação que eu fiz sobre